Olá, tudo bem? Aqui é a Marisa Portizek do Pintar é Fácil. Eu tenho aqui aquela telinha que na última aula a gente passou a cor de base, cor terra. E aqui eu tenho as cores que a gente vai usar para poder fazer essa telinha aqui. Eu tenho vermelho, aqui no caso é um vermelho chino, um vermelho bem escuro, mas você pode usar um outro tipo de vermelho. Relembrando, são todas tintas acrílicas para pintura em tela, já pré-diluídas. E se você quiser saber como é que dilui, veja aqui na descrição do vídeo, você aperta a flechinha, tem a maneira de você diluir na aula, como diluir suas tintas acrílicas. Bom, então tá. Eu tenho preto, vermelho, um azul, um amarelo e o branco. Esse azul aqui é o azul ultramar, um azul assim, com uma pitadinha de vermelho. Naturalmente, não é que eu coloquei, ele é um azul assim, um pouquinho mais pro lilás, um azul muito bonito. Então, com essas cores aqui, a gente vai fazer a pintura de hoje. O que eu recomendo sempre? Que você mantenha as suas caixinhas de tinta sempre com a tampinha. Não precisa nem apertar a tampinha. Você só coloca assim por cima, olha, e deixa elas quietinhas no cantinho, esperando, deixa eu pôr aqui a tinta preta, esperando a vez delas. Então, eu deixo sempre encostadinha assim e vou, conforme eu vou usando, eu abro, fecho, por quê? Para ela não ressecar. A tinta acrílica, ela resseca com bastante facilidade, então a gente precisa estar sempre atento para não deixar ela secar. Outra coisa, trabalha sempre com alguns paninhos, os retalhinhos que você tiver. Aqui eu não perco nenhum tecido. Camisa ficou velha, camiseta velha, vira tecido de pintura. Tecidos úmidos, assim. Para quê? Pra gente ou limpar a mão, ou limpar um pincel, ou mesmo a gente cobrir um pincel. O que é cobrir o pincel? Eu vou, por exemplo, carregar numa tinta, numa certa cor, pincelar aqui e talvez eu vá usar essa mesma cor de novo. Então, em vez de eu colocar para lavar na água, eu ponho aqui em cima e cubro com um tecido assim bem manchadinho. Eles são todos lavados, eu lavo todos os dias, mas acaba ficando manchadinho. Eu ponho assim, ó, porque aí não resseca tão rápido. Às vezes o dia tá muito quente, você deixa assim 5, 10 minutos o seu pincel pro lado de fora, sem essa cobertura de um paninho úmido, o pincel fica todo grudadinho a tinta. Aí dá para tirar essa tinta. Eu vou explicar numa aula como é que você retira a tinta de um pincel, não muito seco, porque depois que secar tudo fica difícil. Mas então sempre coloca as cores aqui. Você também pode, para ficar mais fácil, se você quiser localizar com muita rapidez, se você for passar um dia inteiro pintando, você enrola e coloca em cima da caixinha. Por exemplo, tem aqui o amarelo. Eu coloco em cima do amarelo e passo, sei lá, o dia todo usando esse mesmo pincel, se eu for fazer vários paros. Aí eu chego no final do dia, eu lavo ele, tá bom? Mas isso é para quando a gente vai fazer muita coisa. Caso contrário, você põe num pratinho, um lugarzinho, não precisa ser um prato assim comido, qualquer prato. Faz o mais simples que você puder, que é para começar. O importante é começar. A gente nunca tem tudo que precisa para começar, tem que começar do jeito que tá. Para misturar uma tinta ou outra aqui, às vezes eu quero fazer um verdinho rápido, ou sei lá, dar uma limpada no pincel de uma cor com outra, eu pego uma tampinha, você pode pegar um prato, o que você tiver. Os pincéis que a gente vai trabalhar, ó, tudo pincel simples, trincha, de pintura em tela. Eu tenho aqui da marca Condor, tenho esse vermelhinho da Tigre. Os tamanhos que eu uso, ó, 12,5 polegadas, 2 polegadas, tem esse menorzinho aqui que acho que é 1 polegada. Então é coisa assim bem simples que você compra em loja de pintura de parede mesmo, tá bom? E um último material que é importante a gente ter para poder ficar mais rápida a pintura é um secador de cabelo. Então eu vou fazer uma camada de tinta aqui, por exemplo, e quero secar rápido para fazer a próxima etapa, então eu seco rapidinho com o secador e começo de novo, tá? Se você não quiser usar o secador, pode deixar no sol ou pode deixar secar assim, normalmente. Só que se você quiser fazer rapidinho o quadro, uma camada em cima da outra, é bom ter o secador por perto. Outra coisa
sempre trabalha com um potinho d'água aqui do lado. Se você precisa, às vezes, de uma água para diluir alguma coisa, ou jogar um pincel que você não precisa mais, ou dar uma limpadinha em algum pincel que sujou, de uma cor que você não quer usar, então tenha sempre água. Bom, primeira etapa, então, que a gente vai fazer aqui. Primeira camada que eu vou passar nessa telinha vai ser uma camada de cor preta. Então, eu tenho aqui minha tinta já diluída. Vou carregar aqui na tampa para ficar a tinta bem dentro das cerdas e vou pincelar aqui, ó, em alguns lugares que eu quero. Bom, fiz aqui uma pincelada, mais ou menos um pouco de tinta aqui. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar essa tinta preta, vou escorrer o máximo que dá aqui na borda do potinho para aproveitar o máximo. E conforme eu falei, eu vou pegar esse pincel, ó, vou deixar aqui em cima, no cantinho, a primeira cor que eu usei eu já deixo aqui. E vou cobrir com um tecido, ó, e deixar lá no cantinho, tá? Para eu encontrar essas cores aqui, eu posso sempre me lembrar, sem ter que tirar o tecido assim, eu posso me lembrar que eu comecei com preto tudo, mas eu também posso tirar na hora de reutilizar. Se eu for reutilizar o preto, às vezes eu vou usar, às vezes não. Então, para não gastar toda essa tinta que tá aqui dentro de novo, lavando, eu vou deixar guardadinho. Vou deixar a tinta preta quieta lá no canto. E vou secar isso aqui, porque eu vou fazer uma nova camada, tá? Eu vou secar com o secador e a gente bota já já. Olha, sequei, tá bem sequinho. É importante tá bem seco, porque senão a cor que eu vou colocar aqui vai ficar misturada com o preto e vai criar um efeito diferente do que eu quero. Próxima cor que eu vou usar, vou pegar aqui um pincel limpinho. Vou usar um pouco de azul. Ó, mergulho, carrego aqui. E vou distribuir essa cor aqui por algumas partes da minha telinha. Acho que já tá suficiente. Vou fechar. Como eu vou usar daqui a pouquinho, não vou demorar nem 2 minutinhos para usar, vou deixar aqui quietinho do lado, ó. Vou usar agora um pouquinho de vermelho, então vai ser um quadro bem simples, a gente vai fazer com bem poucas cores, para ficar uma coisa mais fácil, para você seguir o passo a passo, tá? Ó, carreguei. E vou fazer uma coisa bem parecida, ó. Vou passar em vários lugares aqui, deixando um pouquinho do preto aqui de baixo aparecendo, ó, tá? E esse aqui, ó, eu vou deixar aqui do lado também. Vou agora usar um pouquinho de uma cor assim mais clarinha, vou escolher o amarelo. Se eu perceber que eu vou demorar mais de uns 2 minutinhos para usar essas cores aqui, se eu precisar guardar, eu coloco ali, tá? Eu vou só fazer uma camadinha de amarelo aqui e ver se eu vou usar esse mesmo pincel. Se eu for usar esse mesmo pincel, eu guardo eles lá. Então, ó, vou colocar um pouco de amarelo aqui em cima. Dar um pouquinho de alegria aqui pro quadro. E um pouco aqui embaixo, ó. Vou fechar aqui e vou fazer o que? Eu vou dar uma pequena misturada nessas cores que estão aqui, olha, com esse amarelo que está entrando. Eu posso usar o próprio pincel com o amarelo ou eu posso usar uma dessas cores aqui, que eu tenho aqui no pincel. Se eu quiser, por exemplo, ó, criar um verde bem escuro, eu uso esse pincel. Mas se eu quiser usar um verdinho clarinho aqui em cima, em vez de ter que misturar,
eu uso esse mesmo pincel aqui, ó, e vou fazendo mais clarinho. Por que que eu digo assim, uso esse pincel ou esse? Porque esse aqui tem muito amarelo, vai sair um verdinho bem claro. Esse aqui tem mais azul, vai sair um verdinho mais escuro. E se eu quiser fazer um verde aqui na tela, ó. Como eu quero fazer um verde para ter um pouquinho de cores a mais aqui assim, ó, eu vou passar aqui, ó. Ó, viu que deu uma sujadinha aqui com um pouquinho do vermelho? Se eu usar vermelho, azul, amarelo, eu vou ter uma cor terra aqui. Lembra que a gente fez a cor terra, então não é isso que eu quero, ó. Pego um paninho sujinho ali. Sujinho não, manchadinho, mas limpo, né? Que dá pra limpar aqui o pincel. E vou fazer aqui embaixo a mesma coisa, ó. Vou pegar um pouquinho desse vermelho, que tá bem úmido aqui, ó. E vou dar uma espalhada. Pra criar um laranja. Em vez de eu ter que pegar cor laranja e fazer um laranja ou passar ela aqui, ó, eu dou as pinceladas e faço meu laranja aqui direto, ó. Tiro o excesso. Se você quiser usar uma toalhinha de papel também, você pode usar uma toalhinha descartável para limpar o pincel. Ó, tirar o excesso de vermelho para não ficar vermelho demais. Fica mais alaranjado. Vou tirando aqui, ó, o excesso, tá? Quando esse paninho aqui fica muito sujo, não dá mais pra usar ele, já foi, ó, eu ponho pra lavar lá naquela aguinha, eu jogo dentro do baldinho aqui assim, ó. Depois eu limpo todos eles de uma vez. Vou pegar aqui, ó, dar uma secadinha nessa tinta com o paninho. Vou pegar um pouquinho mais de amarelo. Então, como eu não vou usar por enquanto agora, ó, vi que eu vou acabar não usando, eu vou guardar por tudo no pratinho, ó. Não vou lavar ainda, não vou deixar para lavar, não vou mergulhar na água, porque pode ser que eu vá usar. Mas só para eles acabarem não secando demais. Vou pegar um pouquinho mais de amarelo. Daqui a pouco a gente vai precisar secar essa tela para fazer mais efeitos. Mas eu quero antes disso, ó, deixar uma cor assim, aqui em cima um pouquinho mais suave. Esse verde aqui um pouquinho mais clarinho, uma cor mais sutilzinha. Ó, limpo de novo porque encostou aqui no vermelho, tava molhado, né? Ó, vou pegar um pouquinho mais amarelo, deixa eu carregar aqui, ó. Bom, agora eu tô achando que ele tá assim bastante molhado. Vou dar uma secadinha aqui, ó. Antes eu vou passar um pouquinho mais de amarelo, só uma coisinha aqui assim de nada, ó. Limpo o azul. Vou secar, porque agora tá ficando difícil de fazer uma cor mais clarinha aqui, ó. Seco com o secador e já já a gente volta, tá? Não vou pôr para lavar esse pincel porque eu vou usar ele mesmo daqui a pouquinho, ó. Vou deixar aqui, esse aqui num cantinho e já a gente volta. Bom, sequei. Olha só que coisa interessante, tá vendo essa parte aqui onde tinha o azul? Ela ficou quase indefinida aqui, olha, tá parecendo que é tudo preto, tem só uns pontinhos aparecendo. Porque o preto é uma cor bem escura, ele assimilou. Quando a gente seca, às vezes a camada é muito fina, passa pouco, ele some. Então eu vou precisar passar mais um pouquinho de azul aqui, ó, de novo, porque a camada de azul que eu passei era bem fininha, muito fininha.
Por isso que é bom então a gente não lavar o pincel, ó. Agora eu tenho ele aqui ainda com bastante tinta, ó. Vou gastar só um pouquinho mais de tinta, colocando algumas pinceladas de azul aqui, ó. Posso até dar uma saída, né? Um pouquinho mais além do que eu tinha ido. Vou guardar de novo esse azul aqui. Talvez eu use ele um pouquinho com o amarelo para criar mais um verdinho, assim. Vou ver ainda. Vou pegar aqui um pouco de branco, ó. Para não sujar a tampa aqui, fazendo a mistura, porque aqui eu tenho amarelo, né? Eu vou pegar um pouquinho desse branco aqui, ó, e fazer uma mistura aqui assim, ó. Pego mais um pouquinho, ó, nem sujo. Mais um pouco, ó, tá vendo? Eu vou criando uma cor assim um pouquinho mais clara. Fecho. Só para sair aqui do lado, ficar mais vazio um pouquinho para trabalhar. E vou passar isso aqui em alguns lugares onde eu quero clarear um pouquinho, porque a gente tem que começar a dar um pouquinho mais de luminosidade aqui para nossa tela, né? Então, ó, eu venho e passo e vejo se tá claro demais. Vou passar encostado aqui desse azul, ó. E vou caminhando aqui para as laterais. Vou deixar ele quietinho. Pegar um pouquinho desse vermelho, passar aqui, ó, só para poder fazer um laranja novamente. Vou pegar um pincel novo, colocar amarelo, porque o meu pincel de amarelo tinha colocado bastante branco, né? Ó, vou fazer um alaranjado aqui de novo. Pintar é isso aqui, ó, é a gente fazer muitas camadas, uma por cima da outra e ir curtindo, tá? Às vezes a gente não percebe, o quadro já tá pronto e a gente tá pintando em cima, mas é o processo que a gente tá passando. Às vezes você quer continuar, ter alguma coisa diferente. Às vezes na pintura a gente volta lá, ao mesmo, vai e volta, até conseguir alguma coisa que seja agradável para os nossos olhos. Sempre cuidando para não misturar demais, ó, vou dar uma limpadinha aqui. Tirei só um pouco e vou passar aqui embaixo, ó, um pouco desse amarelo. Carregar um pouquinho mais de amarelo, fazer uma pincelada ou outra assim, mais exuberante um pouco.
Olha, tá assim, bem alegrezinho, coloridinho, um quadrinho simples, bem simples, para você começar a fazer agora, uma coisinha bem sutil. E dá para fazer ainda mais um efeitozinho aqui em cima, que é pingando um pouquinho de tinta branca. Aqui, ó, se você quiser espirrar um pouco de tinta branca aqui em cima, para ele dar um lance assim de brilho, você faz. Só que o que é bom para você fazer? Se você não gostar desse espirrado, se ficar demais, o que você faz? Se tiver tudo molhado assim o quadro, vai ficar difícil para você mudar isso, vai ficar tudo esparramado, vai ter que arrumar. Então seca bem essa tela e depois você faz a espirradinha que eu vou fazer aqui. Como eu acho que eu vou gostar, eu vou fazer sem secar mesmo. Para fazer essa espirradinha, eu geralmente uso um pincelzinho leque bem velho que eu tenho. Você pode usar um outro pincel qualquer, dar uma desfiada num pincel só para ele ficar com bem pouca cerda. O que é importante? Ó, eu vou umedecer esse pincel aqui, ó, na água, para ele ficar bem molhado, para criar uma tinta bem refinada. Olha, eu vou pôr aqui tinta misturada com água, que eu enchi o pincel de água, tá uma tinta assim bem fininha. Então, ó, eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó, fazendo bem devagarinho, para criar assim um efeito aqui de luz com a tinta branca. Eu vou secar rapidinho, a última secagem do quadro, ele tá praticamente pronto. A gente só precisa secar para ver como é que ele vai ficar no final. Bom, olha, acabei de secar, tá bem sequinho e olha só, aqui escureceu bastante. Essa tinta, a tinta acrílica, ela sempre escurece um bom tanto depois que ela seca. Então, se você quiser, aqui eu tô aqui enxergando o quadro aqui, não sei se no vídeo você consegue ver. Talvez pelo vídeo vai ficar muito escuro. Aqui eu tô vendo, ele tá um azul bem marinho. Talvez no vídeo vai parecer mais escuro, não sei. Então, para você que quer um azul parecido com esse azul aqui assim, um azul um pouquinho mais claro, um azul mais brilhante, o que a gente faz, ó? Não vai adiantar passar só esse azul porque ele não vai destacar. Então eu tenho que quebrar um pouco o escuro dele. Vou passar aqui um pouquinho desse azul e vou pôr quase nada de branco, bem pouquinho mesmo. Eu vou pôr assim, molhar um pouquinho, tá vendo? Só a pontinha do pincel e ver se vai ser suficiente, ó. Para quebrar um pouco, deixar ele um azul assim um pouquinho mais claro, mas não muito, para ele não tirar essa aparência que ele ficou aqui tão bonita. Então, ó, aqui ele tá claro, mas ele vai escurecer um pouquinho, tá? Quando eu acabar de secar. Vou colocar um pouquinho aqui assim também, ó, onde escureceu lá. Olha como é bom a gente estar com a tela seca. Por exemplo, aqui, ó, eu não gostei que pegou nesse amarelo. Então, o que eu faço? Eu passo um paninho, ó, e limpo. Então, se algum lugar aqui eu não tivesse gostado da aparência que tinha ficado, é só passar um paninho úmido e secar. Sempre, se você vai fazer qualquer risco que você tem dúvida, seca o seu material, deixa prontinho para uma próxima etapa, tá bom? Agora, essa cor aqui, quando eu passar o secador, ele vai ficar perfeito. Até a próxima aulinha, então.